forma tão clara o evangelho do Senhor Jesus Cristo ali sendo pregado, mesmo sem mencionar nomes referentes ao Novo Testamento, mas a teologia todinha do Novo Testamento presente na figura do resgatador. Convido os irmãos a abrirem no capítulo 4, nós iremos expor todo o capítulo, uma porção bem extensa, mas é onde se comprime toda a unidade de sentido desse capítulo. Os irmãos encontraram? Ruth, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 22. Diz assim a santa, inerrante, autoritativa palavra de Deus. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem por venda, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, pois foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou
Então, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, suplicando ao Senhor que nos abençoe na exposição e compreensão dessa porção tão maravilhosa da sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, de graça e poder, mais uma vez entramos na tua presença, ó Deus, em adoração ao teu nome, desta feita por meio da pregação da tua palavra. Pedimos a ti, Senhor Deus, encarecidamente, humildemente, corados de vergonha, como devemos estar, como é próprio da nossa natureza, suplicando, ó Pai, da tua parte, que tu hajas favoravelmente em nosso favor, de modo que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, de modo que possamos ser exortados por ti, que possamos ser corrigidos nas nossas deficiências, e que ao mesmo tempo possamos compreender qual é a mente do Senhor no que diz respeito ao teu querer para nós. Ó Deus, que possamos nos conformar à tua palavra, possamos nos conformar à tua vontade, que o teu povo seja santificado, corrigido, que os pecados sejam abandonados, que haja arrependimento, e que no nosso coração, Senhor Deus, possa fluir, possa nutrir um amor mais singelo, verdadeiro, vigoroso, pelo Senhor Jesus Cristo. Ó Deus bendito, glorifica o teu nome por meio da pregação da tua palavra. Abençoa o teu povo, que o teu povo seja edificado, exortado, consolado, corrigido, ou qualquer outro propósito que tu já tens determinado para cada um de nós. E no que toca a mim, Senhor Deus, verme, pó, cheio de deficiências e fraquezas, tão limitado e tão cheio de pecados, que tu possas, ó Deus, tomar a minha vida, que apesar das imperfeições, a tua palavra que é perfeita, possa, Senhor Deus, não ser violada, nem mesmo desviada do seu sentido, que possamos ser fiéis, ó Deus, na transmissão da mesma, para que o teu nome seja glorificado. Ajuda-me por amor de ti mesmo, por amor do teu nome e pelo zelo que tu tem pela tua própria palavra. Te suplicamos isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós muitas vezes costumamos não dar importância para situações corriqueiras da nossa vida. Situações essas que nós muitas vezes nos acostumamos com ela. Não que elas sejam de menos importância, mas pela habitualidade que temos em nos conviver com essas situações, acabamos por não prestar atenção em detalhes e a importância, muitas vezes, que ela tem para nós. Um exemplo disso é o caminho que nós tomamos, muitas vezes, para os nossos trabalhos, para o nosso trabalho. Uma estrada que passamos todos os dias, possa ser um ambiente agradável, bonito, com várias coisas atraentes,
mas pelo simples fato de estarmos andando constantemente por aquele local, acaba que se torna comum e não desperta mais a nossa atenção à medida que nós caminhamos por ali. A mesma coisa acontece quando entramos em um novo trabalho ou damos início à nossa vida acadêmica. No início tudo é novidade. Pessoas novas, colegas novos, uma rotina diferente, até chegar o terceiro mês, onde tudo parece novamente cair no hábito, no costumeiro, e de certa forma volta àquela rotina. E nós temos, e de certa forma nós nos acostumamos. E um exemplo que talvez seja mais singular nesse sentido, seja quando nós passamos a utilizar óculos. No início, quando vamos comprar um óculos, há uma certa preocupação na armação, a beleza, será que vai cair bem em mim? Mas depois do primeiro mês, do segundo, do terceiro, de um ano, nem mais lembramos que estamos com óculos na nossa frente. Mas a grande verdade de todas essas coisas é que eles passaram a ser comuns e costumeiros em nossas vidas e por isso não damos muita atenção para elas. Só que não é porque é costumeiro, eles não deixam de ser importantes. São sim importantes e quanta importância ele tem em nossas vidas. Afinal de contas, é por causa dessas coisas costumeiras que nós que nós alcançamos o nosso objetivo, nós alcançamos os nossos planos. Ainda que a estrada seja comum e que ela não chame tanta a nossa atenção, é nela que nós encontramos o sustento para trazer, o mantimento para trazer para o nosso lar. Ela nos conduz de ida e volta para o nosso trabalho. Afinal de contas, dentro do ambiente do trabalho ou na vida acadêmica, que nós galgamos espaço para alavancar a nossa carreira profissional. E o que dizer do óculos? Não tem nem o que dizer, porque se não utilizarmos um óculos, aquele que precisa, como conseguirá fazer as demais coisas que nós precisamos e nós utilizamos se temos uma deficiência ocular que não possa ser auxiliada pelos óculos? O que eu estou querendo dizer com isso é que, ainda que sejam coisas costumeiras, ela tem uma grande importância nas nossas vidas, porque é por meio delas que nós alcançamos os nossos objetivos. E se nós utilizamos de coisas costumeiras para alcançarmos o nosso objetivo, o que essa passagem vem nos mostrar é que Deus faz a mesma coisa nas nossas vidas. Ele usa de situações comuns, rotineiras da vida do seu povo, a fim de efetivar o plano que ele tem estabelecido na vida dele. Situações que muitas das vezes nós não damos tanta importância, mas na verdade ela está no rol, ela está no plano de Deus para que ele possa chegar nos nossos objetivos. Aquilo que você tem de mais comum na sua vida, certamente é de grande atenção da parte de Deus, porque ela é uma parte do grande quebra-cabeça dele para formar e construir o plano que ele tem estabelecido nas nossas vidas. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós encontramos nessa passagem. A grande verdade que nós aprendemos aqui é que Deus usa meios, situações corriqueiras da vida, a fim de concretizar os planos que ele tem para o seu povo. Deus utiliza meios comuns, meios que fazem parte da habitualidade do seu povo. Ele utiliza essas coisas a fim de que seu povo caminhe, andando a passos largos para o plano que ele estabeleceu antes mesmo que houvesse mundo. Talvez você não dê muita importância para o momento, eu digo isso às mulheres, em que estão lavando as suas panelas, as suas roupas, ou lavando a casa, coisa tão comum, mas de certa forma, pode ter certeza, Deus tem planos para você, para a sua vida, e até mesmo para a sua família, por essa ação costumeira. Ou então você que é marido, que trabalha, que tem a sua rotina no trabalho,
Deus tem planos para você nessa situação costumeira, e Ele há de utilizar cada uma dessas coisas para efetivar e cumprir os seus planos. E a mesma coisa nós vemos aqui. Deus usa as ações costumeiras da vida de Boaz, da vida de Ruth, da vida de Noemi, a fim de que Ele possa então concretizar o seu plano, estabelecendo assim o resgate, estabelecendo assim o plano que Ele havia estabelecido para o seu povo Israel. É exatamente isso, meus irmãos, que nós iremos aprender nessa noite, que nós iremos ver nos versículos que estão diante de nós, distribuído aqui entre o versículo 1 até o versículo de número 22. E a primeira coisa que nós veremos essa noite é que Deus usa meios, os meios utilizados por Deus, na verdade, são três que nós observamos nessa passagem. Nós vemos, em primeiro lugar, que Deus usa as virtudes do seu povo a fim de concretizar os seus planos. Exatamente isso, as qualidades que o próprio Deus colocou no seu povo, que é tão habitual dele, Ele utiliza para que possa concretizar aquilo que Ele estabeleceu. Mas não apenas as virtudes, Deus usa também as famílias pactuais, Deus usa as famílias que são constituídas dentro do seu reino, a fim de estabelecer e concretizar os seus planos. E por fim nós veremos, do versículo 19 ao 22, que Deus usa também gerações, a prole do seu povo, os filhos que vêm dessas famílias, a fim de que o seu plano seja concretizado. Deus usa a virtude do seu povo, Deus usa as famílias do seu povo e Deus usa as gerações do seu povo, a fim de que seus planos sejam concretizados na vida dele, na vida da nação e, por que não dizer, na vida, no plano, em questão da humanidade, na vida da humanidade, do planeta Terra. Deus usa coisas miúdas, tão comuns da nossa vida, a fim de efetivar todo o seu plano. Antes mesmo de nós abordarmos cada um desses pontos, irmãos, faz-se necessário nós lembrarmos do contexto no qual nós estamos inseridos, de tudo aquilo que nós já ouvimos até aqui. Nós vimos e conhecemos a história de Noemi e Elimeleque, na verdade da família de Elimeleque, que deixou Israel por uma necessidade particular, por desacreditar que Deus poderia provê-lo no meio da fome, fugiu para Moabe, pensando que a cidade de Moabe poderia trazer bons frutos. Na verdade, a cidade de Moabe se mostrou um plano fracassado para Elimeleque. De tal modo que nós vemos aqui no capítulo 1 do livro de Ruth, Deus disciplinando essa família pelo fato deles agirem desobedientemente. E o que nós aprendemos aqui no capítulo 1 nós vemos Deus apresentado como um rei que disciplina o seu povo. No capítulo 2, nós vimos então que Deus, além de ser um Deus que disciplina, Ele é um Deus também que preserva. Afinal de contas, Noemi, Ruth, foi o que sobrou da família de Elimeleque, retornaram para a cidade de Belém. E lá chegando, Deus proveu o necessário para que aquela família não fosse dizimada, destruída, solapada pela morte. Deus providenciou situações, Deus providenciou pessoas, Deus providenciou lugares para que a Noemi e Ruth não viessem desfalecer e sim pudessem ser preservadas. Nós vimos no capítulo 2 que Deus é um Deus que preserva o seu povo. E no capítulo 3, meus irmãos, que foi no domingo passado, nós vimos na ocasião onde Deus ele conduzia o seu povo por meio das ações dele. Ou seja, Deus era um Deus providente, um Deus que conduz o seu povo para que caminhe para o plano que ele havia estabelecido. Nós vimos naquela ocasião em que aconteceu o encontro de Ruth com Boaz, e de fato onde se tornou conhecido que Boaz era o resgatador, e ele estava disposto, depois de ter percebido todas as virtudes que havia em Ruth, ele se dispôs a resgatar
a família de Elimeleque para que ele não pudesse ser destruído e dizimado. Agora, chegando no capítulo 4, meus irmãos, nós vemos então Deus não mais como um Deus disciplinador, ou como um Deus providente, ou como um Deus que usa as ações do seu povo para conduzir os seus planos. Nós vemos que Deus é um Deus ativo, um Deus que tem planos e que executa esses planos, e que usa até mesmo as ações comuns do seu povo, para fazer com que esses planos sejam concretizados. Em outras palavras, o capítulo 4, ele vai nos mostrar que Deus, ele não somente tinha um plano de resgate, mas que ele mesmo era o resgatador do seu povo. Ele era o resgatador de Israel, e usa o próprio povo de Israel para que o resgate seja estabelecido. E nós vemos isso aqui, em primeiro lugar, Deus utilizando as virtudes do seu povo para que isso aconteça. Dentro de todos esses meios corriqueiros, uma das coisas que Deus usa para concluir o seu plano é a virtude. E nós vemos isso do versículo 1 até o versículo de número 12. Vejamos, meus irmãos, o que diz essa porção do versículo 1 ao versículo 12. Não irei ler tudo, devido à questão do tempo, mas iremos ler até o versículo 4, e em seguida nós iremos prosseguir com a exposição. Diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para cá, para aqui, e assenta-te. E ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram. Disse o resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te e dizer isso, resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que o resgate. E eu depois de ti. Respondeu ele: eu o resgatarei. Aqui nós vemos, meus irmãos, desde o início, que Deus utiliza as virtudes do seu povo para concretizar as suas ações. E nós vemos ele utilizando, do versículo 1 ao versículo 12, as virtudes de Boaz para que o seu plano seja concretizado. Nós devemos nos lembrar que Deus, como nós vimos na semana passada, Deus, ele é soberano e tem um plano sobre a vida do seu povo. E a vida do seu povo, de cada um deles, está sendo conduzido à efetivação desse plano. No caso da vida de Noemi, Ruth, ele tinha um plano, na verdade, de apresentar um resgatador. Que nós veremos nessa noite, esse plano não era reduzido apenas à vida da família de Noemi, mas também dentro de todo o povo de Israel. Mas o fato é, Deus está utilizando as virtudes de Boaz para que esse plano possa ser concretizado. E nós vemos aqui pelo menos 3 virtudes, do versículo 1 ao versículo 12, que Deus utiliza de Boaz. A primeira delas é a sua obediência estrita à lei de Deus. Além de utilizar a sabedoria de Boaz, como também a integridade de Boaz. Deus usa em primeiro lugar a obediência estrita de Boaz para a efetivação dos seus planos. Se nós lembramos bem, meus irmãos, da semana passada, Boaz havia encontrado com Ruth na eira e depois de ter apercebido das suas virtudes, ficou apaixonado.
ficou completamente vislumbrado pelo caráter, singeleza e virtude de Ruth. De tal modo, então, que agora ele estava disposto a fazer tudo o que era necessário para cumprir aquele resgate. Afinal de contas, ele cumpria, ele tinha todas as características necessárias de um resgatador. Ruth foi pedir para que ele resgatasse. E então, observando o caráter e a virtude de Ruth, ele se dispôs. E aqui nós vemos Boaz agora em ação. Boaz usa toda a sua força, usa toda a sua agilidade para que ele possa alcançar esse objetivo. No entanto, havia algo que poderia aparecer como um impasse na vida de Boaz. E Boaz, ele não toma caminhos, ele não toma atalhos para que a sua vontade seja concretizada. Ele está disposto, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Se Deus quer que aquilo aconteça, acontecerá. E é por isso então que Boaz se dispõe a cumprir a lei de Israel, a cumprir o que era exigido pela lei de Israel. Como nós vimos também na semana passada, a pessoa que havia de resgatar deveria ser o parente mais próximo da pessoa em questão. No caso de Noemi, havia um parente mais chegado do que Boaz, que estava no direito de resgatar. Antes de Boaz resgatar, era necessário que uma pessoa, antes dele, o fizesse isso. E acontece, meus irmãos, que Boaz colocou os seus interesses em segundo lugar. Ele estava disposto a resgatar Ruth, ele estava apaixonado e encantado por Ruth, mas isso deveria acontecer segundo a lei de Deus, segundo a vontade do Deus soberano. E então ele se dispõe a ir para a porta da cidade, encontrar com esse outro rapaz que poderia resgatar Ruth. Havia um risco, o rapaz poderia aceitar e ele perder a sua amada, ou então o rapaz poderia rejeitar, e então ele ter a mão daquela mulher que ele estava disposto a tomar como esposa. Mas ele não queria tomar atalhos, ele queria que aquilo fosse feito dentro dos planos do Senhor. E então ele corre para os portões da cidade, ele fica esperando boa parte do dia, até que aquele parente próximo, que seria o resgatador, que poderia cumprir o direito do resgate, aparecesse. Ele senta no portão da cidade e espera, até que o momento, o rapaz passa. O texto não diz qual é o nome dele, mas o denomina de fulano. Na verdade, fulano, o senhor fulano estava passando, e Boaz o encontra e diz: fulano, venha cá. Ele olha para trás e encontra Boaz. E Boaz então explica a situação. Ele diz: olha, Noemi, a esposa de Elimeleque, que voltou da terra de Moabe, tem um campo à venda. Só que ela não tem condições necessariamente de manter esse campo. Ela perdeu tudo o que tinha. E agora ela precisa de um resgate. Ela precisa de que um parente próximo tome a terra dela para que possa cultivar essa terra. E então ela adquirir esse dinheiro para se manter. E após explicar essa situação para o rapaz, ele vê como algo proveitoso. Afinal de contas, uma terra, Noemi já estava velha, ainda que Noemi poderia usufruir por algum tempo do resgate, possivelmente ela não passaria muito tempo, mas acontece o que de fato sobre as nossas vistas, meus irmãos, é que Boaz, ele não necessariamente olhou para essas coisas. Se fosse para ele ter a mão de Ruth como esposa, era necessário que isso fizesse parte do plano salvífico de Deus. E o que o texto nos mostra aqui no capítulo de número 5, é que no versículo de número 5, aliás, no versículo de número 4, é que aquele fulano viu muito proveito nas terras de Noemi, e então consentiu em resgatar. E agora? O que é que vai acontecer com Boaz? O homem de fato aceitou a proposta de Boaz.
Ruth tem uma terra que possivelmente poderia ser próspera e trazer muito lucro para ele. Afinal de contas, ela já estava com a idade avançada, ainda que ela usufruiria um pouco, não demoraria muito para que a terra estivesse no seu alcance. E Boaz, independentemente de que essas coisas poderiam acontecer, ele se dispõe a dar. Só que, apesar do homem ter aceitado, meus irmãos, Boaz, além de Deus ter utilizado, na verdade, a obediência de Boaz, Deus usa também a sabedoria dele, que é outra virtude que Deus dá e incute no coração do seu povo. Boaz certamente suspeitou que aquele homem poderia aceitar a terra. E então ele apresenta uma segunda cláusula. Sim, a terra é apetitosa, é um bom investimento. Mas havia algo também dentro do contrato que deveria seguir junto. E ele diz isso do versículo 5 em diante. Disse, porém, Boaz, depois que ele disse, eu resgatarei. No versículo 5 ele diz, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido, sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, e redime tu o que me cumpre resgatar, porque eu não poderei fazer. Aqui, na verdade, Boaz se utilizou de uma certa estratégia, mas nada de uma estratégia orgulhosa ou interesseira. Na verdade, ele estava cumprindo a lei. Era exatamente isso que a lei determinava. Se alguém haveria de resgatar a terra de alguém, deveria suscitar também descendência para o falecido, para a pessoa que havia morrido. E no final das contas, o filho que nasceria tomaria conta da terra. Ou seja, o resgatador teria autoridade sobre a terra até o momento em que o menino ainda não tivesse condições de administrá-la. Depois disso, a terra voltaria para Noemi sobre a autoridade do filho nascido. Que afinal de contas, aquele filho que havia de nascer passaria a ser de Ruth, de Malom, de Quilion, para que a propriedade não saísse das suas terras. O homem, quando ficou sabendo dessa situação, ele logo imaginou, não, aí para mim não dá. Para mim é um negócio que não dá certo. Afinal de contas, que proveito eu teria? Qual seria o meu lucro nessa transação? Eu investi dinheiro numa terra para que ela possa produzir, para que ela possa colher, e no final das contas, ela passar todinha para Noemi novamente, e para a sua descendência, de modo que eu não mais a tenha sobre a minha possessão. E então ele diz, olha, Boaz, faz o seguinte, é melhor você resgatar, para que a minha herança não fique prejudicada. Então, já que você quer fazer isso, já que você é o resgatador após mim, e está interessado em fazer essas coisas, redime tu. E então Boaz, meus irmãos, além de ser sábio, ele é também estratégico. Ele é um rapaz que, além de ser sábio, ele é um rapaz estratégico. Então, enquanto ele estava assentado com o fulano, ele havia chamado homens, anciãos da cidade. Na verdade, o portão da cidade era onde se fazia os contratos e as transações entre duas pessoas. E então, ele chama os anciãos que eram testemunhas, pessoas que poderiam ver o contrato realizar, para que pudessem testemunhar que de fato aquela transação era verdadeira, era fidedigna. Na verdade, funcionava como se fosse um cartório. Cada um leva o escrito de venda e o documento de venda, né, e ali assina. É assim que acontece nos nossos dias. Nos dias de Boaz, se chamavam testemunhas, anciãos, administradores, homens de índole, para que pudesse testemunhar e então confirmar aquele fato. E foi exatamente isso que Boaz fez. Boaz chamou os anciãos da cidade para que eles pudessem testemunhar, e então invoca o nome deles. Aí ele diz, olhe,
Todos vocês aqui são testemunhas que esse rapaz passou o direito da herança dele para mim, e eu então irei resgatá-lo. E não é à toa, meus irmãos, que os anciãos, diante dessa integridade de Boaz, o louva devido à sua muito obediência à lei de Deus e satisfazendo assim também os seus interesses. Se nós olharmos aí do versículo 7 em diante, nós vemos a transparência de Boaz e o louvor que aqueles anciãos tributaram a Boaz devido à sua integridade. Diz assim: este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertence a Elimeleque, a Quilom e a Malom. Também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunha. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Seja tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. O que nós vemos aqui, meus irmãos, nada mais é que aqueles anciãos que viram Boaz na sua integridade, na sua transparência, em todos os tratativos legais da possessão da terra, e também tomando a mão de Rute como esposa, aqueles homens então louvam Boaz pela sua integridade, conferindo a ele honras, orando por ele e pedindo a Deus que faça o seu nome grande, seu nome afamado, que a sua prole se estenda de gerações em gerações. E do mesmo modo como Perez fundou a nação de Israel, povoou a nação, mais especificamente de Belém, assim também Deus o fizesse com a família dele. Em outras palavras, o que nós vemos aqui é Deus honrando Boaz pelas suas virtudes, fazendo então que aquele plano que ele já havia estabelecido para Boaz, de ser o resgatador de Elimeleque, resgatador de Noemi e Rute, assim se concretizasse por meio das suas virtudes. Como nós podemos ver, meus irmãos, de fato, Deus utiliza as virtudes do seu povo, coisas que talvez nem chamaria a atenção de Boaz, nem mesmo ele se levantaria confetes para essas coisas, dele próprio. No entanto, Deus utiliza de um modo magistral para que ele possa concretizar o plano que ele havia estabelecido para a sua vida. Aqui, meus irmãos, nós temos lições sobejas para as nossas vidas, quando nós olhamos para o exemplo de Boaz. E a primeira coisa que nós observamos aqui é que Boaz é para nós, especificamente os homens, um exemplo de masculinidade, um exemplo de virilidade, um exemplo de homem que está comprometido em obedecer à lei do Senhor. Boaz, meus irmãos, é um homem de atitude. Boaz, ele não tem medo de decidir, ele é um cara decidido, é um cara que está disposto a fazer aquilo que poderia ser o melhor para Noemi, ainda que a vontade dele não fosse concretizada, que a vontade de Deus se estabelecesse na sua vida. Boaz, ele não perde tempo, ele decide
E não apenas isso, ele é transparente em todas as suas tratativas. Ele não fica cobrindo as coisas. Ele fala tudo de modo muito claro. Ele quer pessoas que testemunhem. Ele quer pessoas que façam e comprovem, segundo a lei, que aquilo que ele está fazendo é legal e que está conforme a vontade do Senhor. Sim, integridade, transparência, clareza e atitude são virtudes que levantam de Boaz e servem de exemplo para nós, homens, macho, como nós aprendemos hoje, donos de famílias, que estamos também prontos para construir, aqueles que também estão prontos para constituir uma família. Na verdade, são virtudes que nós devemos possuir para que para que nós possamos ser cada vez mais conformados à vontade de Deus em nossas vidas. Como vemos, irmãos, Boaz não tem medo de decidir. E isso é uma coisa que talvez muitos de nós, homens, falhamos muitas vezes. Deixamos a decisão para nossas esposas por medo ou receio de qualquer inconveniente que venha acontecendo. Boaz não. Ele decidiu que iria casar com Ruth, ainda que aquilo lhe custasse muito caro, ainda que ele não tivesse lucro nenhum, ele decidiu. E assim os homens também devem fazer. Eles eram claros e gostavam de fazer as coisas com transparência. Assim também é um homem íntegro. Assim é um homem que não gosta de rodeios, ou que não está preocupado com o que as pessoas pensam, mas sim devidamente com o que o Senhor quer para a vida dele. Outra coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, à luz dessa passagem, é que nós vemos um casamento, um modelo de casamento bíblico também. Não apenas Boaz é um padrão de masculinidade, mas tudo que ele faz reprojeta para nós como um padrão de um casamento bíblico. Nós vemos aqui de um modo claro que o casamento entre Ruth e Boaz acontece debaixo da providência de Deus. Foi Deus quem está planejando todas essas coisas. Boaz, ao olhar para Ruth, ele procura virtudes de uma mulher virtuosa. E Ruth, ao olhar para Boaz, vê nele características de um resgatador, como a lei queria. Ou seja, a providência de Deus estava conduzindo essas coisas. Mas não apenas isso. Havia consentimento de ambas as partes. Cada um deles queriam casar porque estavam enamorados uns pelos outros. Ele estava necessariamente convencido de que ela era a mulher para ele, e Ruth do mesmo modo convencida de que Boaz era o esposo que ela procurava. Mas não apenas isso, meus irmãos, não há apenas consentimento deles, há consentimento também da parte dos pais dele. Boaz certamente não tinha pai, já era mais idoso, pelo menos não nos é informado no texto. No entanto, a mãe de Ruth, podemos dizer que era Noemi, e ela estava de acordo com aquele casamento. E não apenas isso, nós vemos ainda que o ato sexual do casamento não acontece momento antes do casamento, mas acontece momento após o casamento. Se você olhar no versículo 13, somente depois de toda essa tratativa é que Boaz de fato coabita com Ruth e tem então um filho. O que nós vemos, meus irmãos, aqui nada mais é do que um padrão de casamento do modo como agrada ao Senhor. E uma das coisas que deve ressaltar e chamar a nossa atenção é que o casamento, do modo como agrada a Deus, do modo como Deus projetou para a sua família, para o seu povo, é um contrato pactual entre os dois, no qual Deus é a principal pessoa mais importante, e os dois fazem um contrato público diante de Deus e diante da sociedade. Boaz convocou todo o povo de Israel para que todos soubessem que ele tinha o direito de tomar Ruth como esposa, e ele poderia então usufruir de todos os benefícios que o casamento proporciona. E isso é um modelo que nós devemos confrontar as nossas vidas. Será que o meu casamento ou o seu casamento
corresponde com a vontade de Deus no que tange a publicidade dele, a um contrato diante de Deus e diante da sociedade, de modo que todos saibam, quer aqui na cidade de Itaberaba, ou em toda a federação do Brasil, ou também em todas as partes do mundo, que aquele casal está casado. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu quero me dizer, voltando agora para as nossas leis, que o casamento que agrada a Deus é um casamento com efeito civil. É um casamento no qual Deus é testemunha primordial entre dois crentes e um contrato entre os dois, de modo que oficie, não apenas na cidade, mas em todos os lugares onde ele diz, onde ele vier a estar, que ali está duas pessoas que se uniram com o propósito de estar casado. Eu costumo sempre pensar nesse ponto, que alguns homens e mulheres gostam de fazer prova de amor, uns para com os outros. Alguns saem da cidade, contratam um som, contratam um carro de som e saem publicando aí na rua, de cima a baixo, dizendo o quanto um ama o outro, fazendo cartas e poesias. Ou então contrata uma serenata e coloca na janela para que possa declarar publicamente o quanto o homem ama aquela mulher. Nos nossos dias costumam ser assim. Mas a maior prova de amor que um homem ou uma mulher pode dar um para o outro é fazer isso público, não apenas para um punhado de pessoas, mas para toda a humanidade. E isso nós fazemos quando colocamos tudo em um documento oficial, reconhecido na nossa nação e reconhecido no mundo inteiro. Melhor do que sair com um carro pela rua da cidade, é juntamente com a sua esposa fazer um contrato de casamento. E isso quando eu digo um casamento com efeito civil. É desse modo, meus irmãos, como Deus quer um casamento para o seu povo pactual, um casamento público. E não apenas isso, nós vimos aqui que Boaz adquire o direito de Ruth de casar-se com ela. Boaz adquire o direito, por meio da sua obediência, por meio da sua sabedoria e por meio da sua integridade. Foi desse modo que ele conquistou, que ele conseguiu o direito de casar com Ruth. Só que, como eu havia dito para vocês, irmãos, essa passagem e esse livro, ainda que ele tenha como alvo a vida de Boaz, ele transparece ainda mais a vida do Senhor Jesus Cristo. Porque foi exatamente desse modo como Cristo conquistou o direito de casar-se com a igreja, de ser o resgatador da igreja, por meio da sua obediência, por meio da sua integridade e também por meio da sua muita sabedoria. Não devemos esquecer, meus irmãos, que a humanidade já havia sido vendida para Satanás. Adão e Eva, quando pecaram, ele vendeu a humanidade para Satanás, de tal modo que passaram a ser servos dele. Satanás era o seu Deus. No entanto, Deus, com muito amor que ele teve para a sua criação, providenciou um resgatador, providenciou alguém que tinha todos os atributos necessários para cumprir o resgate, para tirar das mãos de Satanás o direito desse casamento e então passar para esse resgatador. E é por isso que na plenitude dos tempos, ele manda aquele que era maior do que Boaz, em obediência, em integridade e em sabedoria. Cristo, por meio de uma vida de perfeição, cumprindo perfeitamente a lei de Deus, que era exigido, obediência plena à sua lei, ele então viveu de modo obediente, pleno, ainda colocando os interesses de Deus em primeiro lugar do que os seus próprios interesses. E por meio da sua obediência, então, meus irmãos, e por meio da sua integridade, Cristo conquista o direito de resgate. Deus se satisfaria com um sacrifício. Apenas um sacrifício era necessário, por meio do qual o próprio Pai poderia despejar a sua ira. E Cristo, que era perfeito, e como perfeito que ele era o sacrifício apropriado para ser apresentado diante de Deus, ele diz: eis-me aqui, sacrifica-me a mim,
por causa da igreja. E então o Senhor Jesus na cruz, meus irmãos, experimenta todo o castigo de Deus, toda a ira de Deus pelos nossos pecados, e então conquista o direito de casar-se com ela. A desobediência de Adão foi satisfeita no Senhor Jesus Cristo, e ele agora, por meio da sua obediência, compra da mão de Satanás o direito de possuir a igreja para si, de ser o Boaz da igreja, de ser o resgatador da igreja, e mais importante ainda, casar-se com a igreja. Sim, irmãos, Cristo é o Boaz da igreja, que conquistou o direito de casamento com ela. Essa passagem não diz sim de Boaz, mas diz de alguém que tem um caráter ainda muito maior, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa, na verdade, era o plano de Deus, o resgate da sua igreja. Eu sei que eu me alonguei muito no primeiro ponto, mas ainda estamos apenas no primeiro ponto, e eu tenho ainda um segundo ponto para poder mostrar para vocês. No primeiro nós vimos que Deus resgata, cumpre os seus propósitos, os seus planos, por meio da virtude do seu povo. E Deus fez isso de modo pleno, mostrando que pela virtude de Boaz, ele completou o plano dele. Mas no versículo 13 até o versículo 18, nós vemos que Deus usa outras situações costumeiras. E agora ele usa a família de Boaz, que foi então constituída dentro daquelas tratativas todas. E é exatamente desse modo como nós iremos ver como o resgate propriamente dito é efetivado. Nós vemos aqui do versículo 13 até o versículo 18. Veja o que diz a passagem, irmãos. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concebeu. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Até o versículo 17. Eu falei o 18, mas é até o versículo de número 17. A primeira coisa que nós vemos, meus irmãos, aqui Deus utilizando é essa família que foi agora constituída legalmente, de modo claro para todas as pessoas. Uma moabita que deixou de ser moabita, com agora um judeu de sangue. E o que acontece logo no versículo 13 é que nos é informado que Boaz e Rute se casam, e desse casamento nasce um filho. E é exatamente esse filho, meus irmãos, que vai efetivar o resgate na vida de Noemi. É ele de fato que vai tirar Noemi da condição em que ela se encontra tão deplorável. Como Boaz já havia casado com Rute, a terra passou para ela, e então Noemi saiu da responsabilidade de cultivar a terra. Mas uma coisa muito melhor do que isso aconteceu, que foi o nascimento do filho, que era agora o neto de Noemi. Uma vez que esse filho nasceu, as terras seriam passadas para ele, com toda a sua produtividade. E Noemi, aquela que havia vindo pobre, agora tem a esperança de ter não apenas uma terra, mas uma prole completa, uma prole que pode se estender de gerações a gerações. Ela tem agora um neto, ou melhor dizendo, ela não tem apenas um neto, ela tem um filho. Não apenas um filho, ela tem 7 filhos. Afinal de contas, quem tem uma nora como Rute é como se tivesse 7 filhos. Uma menina, uma moça que deu a vida por ela e fez o que era impossível
para se fazer, assim Ruth fez por ela. Noemi, que veio pobre de Moabe, agora está rica novamente. Noemi, que veio amarga lá de Moabe, agora está sorridente. Não apenas ela, mas todas aquelas mulheres que o havia visto chegado, que perguntou qual era o seu nome, agora a vê regozijante e lhe tributando louvores e honras por conta daquelas coisas que estavam acontecendo. Afinal de contas, ela estaria experimentando o resgatador nos seus próprios braços, que era o filho de Moabe, de Ruth e Boaz. Obrigado. E uma coisa muito interessante, meus irmãos, nos é apontado aqui, e nós podemos aprender de um modo muito categórico nessa passagem. Nós aprendemos que nossas expectativas, frustrantes, produzidas por nossas preocupações e pelas nossas ansiedades, não acompanham os fatos da providência de Deus. Exatamente isso. Aquelas expectativas que nós fazemos do futuro, que são muitas das vezes frutos de preocupação, frutos das nossas ansiedades, elas nunca coadunam, elas nunca acompanham o que de fato o plano de Deus tem para nós. Assim aconteceu com Ruth, com Noemi. Vocês se lembram que quando ela chegou em Belém, ela estava completamente desesperançada. No meio da estrada mesmo, ela disse: minhas filhas, vão embora, volte para a casa de vocês vão andar comigo, eu sou uma mulher amaldiçoada. Olha, eu já sou velha, tu acha que eu vou ter filhos ainda para que vocês se casem? Olha, volte para Moabe, e lá vocês vão encontrar famílias. O que é que vocês querem aqui comigo? Voltem, minhas filhas. E quando chega lá em Belém, Noemi não tinha expectativa de nada. Ela pensou que ela ia morrer de fome, morrer de vergonha e tudo mais que a sua sorte promovesse. A verdade é que Noemi não tinha nenhuma expectativa boa do seu futuro. Mas agora nós vemos a providência de Deus se concretizando, se mostrando de fato em cores, em realidade. E essa providência de Deus nada diz respeito às expectativas frustrantes que ela tinha outrora. Será, meus irmãos, que muitas das vezes nós não sofremos à toa? Nós sofremos sem necessidade, porque fazemos a mesma coisa que Noemi. Queremos dar uma de profeta e adivinhar o que vai acontecer no futuro. Nada vai dar certo comigo. Eu sou um completo derrotado. As pessoas vão rir de mim, eu serei motivo de chacota. Lá na frente, tudo no futuro, com expectativas frustrantes. Mas na maioria das vezes, quando nós chegamos lá, a providência de Deus se mostra completamente diferente. Melhor do que confiar nas nossas expectativas, é confiar no modo como Deus conduz as nossas vidas, conduz as nossas situações. Assim, meus irmãos, Noemi foi conduzida, e assim nós também devemos ser conduzidos. Outra coisa que nos mostra e aponta para o Filho de Deus aqui, para o Senhor Jesus Cristo, é exatamente esse filho que nasce de Ruth e Boaz. Se você prestar bastante atenção, esse filho acaba sendo nem de Ruth e nem de Noemi. Preste bem atenção. Ruth é de fato quem dá a luz por genealogia, ao filho. Mas pela lei ela pertence a Noemi, porque é ele quem vai gerar descendência. Ou seja, ele é um filho que nasceu de uma mãe que não tinha parte sobre ele. De certa forma, Noemi era a mãe dele.
o próprio Senhor Jesus Cristo, o resgatador que veio para salvar a vida do povo de Israel, salvar a vida do povo de Deus. Na verdade, esse filho de Boaz, de Ruth, que foi feito dentro de uma aliança pactual, apontava para aquilo que Cristo havia de efetivar, até mesmo para o nascimento virginal, miraculoso, do Senhor Jesus Cristo. Ele era filho de Maria, mas não era filho de Maria, de certa forma, também, porque ele tinha um pai que era Deus, o Deus Todo-Poderoso. E isso, meus irmãos, nós vemos como Deus usa famílias para completar o seu plano. Mas Deus usa ainda, do versículo 19 a 20, gerações para concretizar os seus planos. Veja o que diz aí do versículo 19 ao 22. 18 a 22. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Duas coisas nos chamam a atenção dentro dessa genealogia ou dentro dessa geração. O que nós vemos aqui é que o versículo 18, ele inicia narrando a geração de Perez, e ela termina apontando para Davi, mostrando de onde o rei Davi, qual é a prole, né, qual é a geração que o rei Davi estava vindo. E é interessante porque ele começa desde Perez. Se você se lembra, Perez era o filho de Judá, aquele que interrompeu o nascimento do seu irmão, o seu irmão que iria nascer primeiro que ele, colocou a mão para fora, né, para abrir, para ser dada a luz, só que quando o seu irmão menos esperava, Perez o puxou para dentro. As parteiras haviam colocado uma cordinha na sua mão para identificar quem era o primeiro. E então, porque a mãe dele, Tamar, estava grávida de gêmeos, vale ressaltar isso, né? Havia duas crianças, um era Perez e o seu irmão. O irmão de Perez ia sair primeiro, as parteiras amarraram uma cordinha no seu braço, só que ele interrompeu o parto, e quem nasceu em primeiro lugar foi Perez, né? E é exatamente isso, por causa dessa situação foi que Perez recebeu esse nome. Ele era impetuoso, ele era de atitude, ele fazia, e foi exatamente ele quem deu prole à geração de Judá. A geração de Judá cresceu de forma exponencial, exatamente por causa de Perez. E quando nós vemos, Perez desemboca lá em Davi, chegando em Boaz e descendo a Obed, que era o filho, e de Obed até Davi. De tal modo, meus irmãos, que esse nada mais era do que o rei de Israel. E se você se lembra bem quem foi Davi, nós sabemos que uma das características maiores do reinado de Davi é que ele era o libertador de Israel. Foi exatamente depois do período dos juízes que veio o período dos reis. E o primeiro rei que veio dentro de Israel foi Saul, um rei invejoso, que não obedecia à lei do Senhor, que fazia tudo conforme eles queriam. O povo pediu um rei segundo o seu coração e escolheram Saul. E Davi então veio, de fato, para restaurar o reino. A Arca da Aliança havia sido levada pelos filisteus. Exércitos estavam cercando Israel. Muita promiscuidade estava acontecendo no seu reino nesse período. E Davi foi aquele que fez o nome de Deus afamado. Ele foi quem trouxe a Arca da Aliança. Ele foi quem restaurou o culto de Deus no povo de Israel. De tal modo, meus irmãos, que nós podemos dizer que Davi é sim o restaurador de Israel. E tudo o que aconteceu na vida de Ruth, na vida de Noemi e na vida de Boaz, aconteceu para que abrisse caminho, para que o resgatador de Israel chegasse, para que
Noemi e Ruth ainda não estavam experimentando essas coisas. Noemi e Ruth ainda estavam vivendo no período dos juízes. Mas Deus estava utilizando a vida de Ruth, a vida de Noemi, a vida de Boaz, para que o resgatador de Israel pudesse chegar e restaurar toda a terra, restaurar toda a nação de Israel, restaurar o culto, restaurar as leis e restaurar todas as coisas. Sim, tudo o que aconteceu na vida de Boaz, na vida de Ruth, tinha um plano. E Deus usou essa família, Deus utilizou as virtudes dele e usou também as gerações que vieram deles para que o rei, o verdadeiro rei, surgisse. Mas do mesmo modo, meus irmãos, ainda que Davi tenha sido o grande restaurador do culto, da nação, das leis, Davi ainda nada mais era do que um tipo, uma ilustração de um outro restaurador. Na verdade, Davi apontava para o Senhor Jesus Cristo. Porque se você voltar comigo lá para o Evangelho de Mateus, e eu convido vocês para abrirem lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vemos lá a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, não vou nem falar do meu tempo. Vamos ler do versículo 1 até o final. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Em outras palavras, só para encurtar o que eu quero dizer para vocês, Jesus Cristo era o descendente de Davi, era o filho de Davi que veio para fazer a restauração plena, não apenas do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Meus irmãos, a vida de Elimeleque, a vida de Noemi, a vida de Boaz e a vida de Ruth, ela surgiu na história, ela aconteceu no tempo e no espaço, para que o resgatador de toda a humanidade pudesse vir à existência, pudesse efetivar o seu plano, pudesse efetivar aquilo que ele havia planejado durante toda a eternidade. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês nessa noite é que não menosprezem as situações corriqueiras da sua vida, não menospreze as situações que parecem tão comuns, porque Deus usa situações comuns para completar o seu plano de redenção na vida do seu povo, e não apenas do seu povo, mas de toda a humanidade. Um dia, o filho de Davi virá das nuvens, e ele restaurará a terra completamente. Novos céus e novas terras surgirão. E para concluir, e agora eu vou concluir mesmo, lá no Evangelho de Mateus diz assim: então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse tomada a sua casa. Por isso, ficai bem apercebidos, porque a hora em que cuidais, o Filho do Homem virá. Vocês estarão fazendo as suas atividades corriqueiras, e é nesse momento em que o nosso Boaz irá aparecer para levar-nos nós para um casamento eterno com Ele na glória. Estejamos apercebidos desse dia, enquanto nós fazemos as nossas atividades costumeiras. Que Deus nos abençoe, irmãos. Assim concluímos então o Evangelho de Ruth, o Evangelho segundo Ruth, conforme escreveu a pena do Espírito Santo.
Oremos ao Senhor nesse momento, pela sua graça.